Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 16, versículo 17, ponto 1, diz a sétima taça. Apocalipse 16, versículo 17. E o sexto anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. O comentário diz: essa é a sétima taça, né? Mas a sexta taça não descreveu uma praga, mas sim uma batalha, seja ela no campo físico ou doutrinário. Quando for tocada a sétima trombeta, quando foi tocada a sétima trombeta, João ouviu no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Apocalipse 11, 15. Bom, eu quis citar as trombetas porque a sétima trombeta, ela parece indicar o seguinte: a fase final também da grande tribulação, ou a última ação, o terceiro ai, que é formado das 7 taças. Ok? Então as 7 taças, tudo indica, elas formam a sétima trombeta. O comentário prossegue: a sétima trombeta representa as 7 taças, e estas são o terceiro ai, porque quando você lê no Apocalipse, fala do primeiro ai, do segundo ai, e diz: o terceiro ai cedo virá, mas em nenhum momento mais comenta sobre esse ai. Ok? Então a sétima trombeta, formada das 7 taças, é natural nós interpretarmos ela como o terceiro ai. A sétima trombeta anunciou a ação final para a tomada do reino por Cristo. As 7 taças descrevem os 7 passos dessa ação final, ou seja, a última ação são as 7 taças. Por isso que no momento da trombeta também eles disseram que o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor. A versão corrigida traduz que a voz saiu do trono. Se você observar na nossa tradução, diz que a voz saiu do trono, abandonando o termo grego apotronos. Eles traduzem só tronos, ok? Que deve ser traduzido por lado do trono, indicando assim que está em foco a voz do Cordeiro entregando o reino ao Pai. Então, esse momento do final da grande tribulação, quando Jesus se manifestou na batalha do Armagedon, venceu o anticristo, então ele faz o quê? Ele entrega o reino ao Pai. É a descrição do que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15, 24. O reino de Deus, ele é entregue agora no início do milênio. No final do milênio ele passa a ser espiritual e eterno, mas durante o milênio ele é o reino físico de Deus implantado na terra. Então veja o que disse o apóstolo Paulo: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Bom, podemos aplicar esse texto à batalha do Armagedon, mas ainda não é a vitória final, porque esse reino será implantado de forma física no mundo. Depois de 1000 anos ocorre uma última batalha, a batalha, de Apocalipse 20, chamada Batalha de Gog e Magog, e depois dessa batalha aí, vida espiritual eterna para os salvos e condenação eterna para os ímpios. O comentário prossegue: a voz saiu do templo, indicando que o Filho de Deus é o autor da voz, pois o templo havia sido esvaziado. Então, outra questão indicando que é Jesus falando é que o templo tinha sido esvaziado, ou seja, só Deus estava lá. E claro, Jesus Cristo, como Deus, como Cordeiro de Deus, ele é aquele que fala. Então veja, quando que o templo foi esvaziado? Em Apocalipse capítulo 15, versículo 8, nós lemos: e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder,
e ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos, ou seja, as 7 taças, né? Então, o texto disse que o templo ficaria vazio até que se consumasse. Então, nesse momento da consumação, teve a 6ª praga, a 6ª taça, e agora, nesse momento, surge essa voz dizendo. Então, essa voz tudo indica que é Jesus Cristo falando e entregando o reino ao Pai, ok? Porque é o cumprimento da profecia. O comentário prossegue. E a voz disse, feito está. Podemos dizer, Jesus Cristo disse, feito está. Em grego, ginomai, que pode ser traduzido por provocar a existência ou gerar. O termo ginomai é sinônimo do termo grego teleo, que se traduz por está consumado, em João 19:30. Na cruz, Jesus Cristo disse, está consumado. Os termos são semelhantes, só que esse termo, ginomai, significa, poderia ser traduzido como está consumado, mas ele traz também o sentido de provocar a existência, de gerar. Ou seja, o reino de Deus foi gerado, né? Esse seria o significado de estar feito. E eu concluo, é uma clara descrição de Jesus entregando ao Pai a tomada do reino. Esse é o significado dessas palavras.